Bom dia, leitores da Gazeta do Povo que nos acompanham no nosso site, nas nossas redes sociais. Eu sou Júlia Fontes, sou repórter de Política Paraná e hoje a gente está recebendo nos estúdios aqui da Gazeta a secretária de Saúde da Prefeitura de Curitiba, Márcia Ursulac. Ela veio conversar com a gente sobre uma série de questões aí que envolvem a gestão da saúde no município e também você pode mandar suas dúvidas que a gente vai repassar aqui para a secretária. Então, bom dia, secretária, obrigada por atender o nosso convite. A primeira questão que eu queria fazer para a senhora é em relação à campanha de vacinação da gripe. Ela foi estendida, né, e tem uma série de preocupações aí, não só da Prefeitura de Curitiba, né, no Brasil inteiro, em relação à queda na vacinação das crianças em relação a outras doenças também. Como que a Prefeitura está lidando com esse problema? Bom, nós estamos trabalhando com as nossas comunidades no sentido que busquem a vacina. Ela está disponível em todas as nossas unidades de saúde do município. Infelizmente, nós tivemos uma baixa cobertura, especialmente nas crianças menores de 5 anos, que ainda nós estamos abaixo de 50% da cobertura. Nós pretendíamos fazer pelo menos 90% da cobertura dessa população, que dá proteção para a comunidade, e das gestantes. Também nós estamos com uma baixa procura nas gestantes. Então, o nosso alerta para quem está nos ouvindo e nos vendo, que se não fez a vacina ou conhece alguém, por favor, encaminhe para uma das nossas unidades. Nós temos vacina das 7 da manhã às 19 horas em todas as unidades, pode chegar a qualquer horário e procure fazer a vacina. Nós estamos entrando num período de inverno, os casos gripais aumentam, e principalmente esses grupos mais vulneráveis, que são gestantes, crianças e idosos. Idosos nós tivemos uma cobertura melhor, né? Tem uma procura, os idosos têm procurado bem a vacina, mas quem não fez, por favor, esses grupos nós estamos fazendo um chamado e um alerta para que façam a vacina e busquem as unidades. Não só da gripe. Nós temos também, eu apresentei na Câmara, como você viu, nós temos uma preocupação com algumas outras vacinas, como sarampo, rubéola, cachumba, que a população não tem buscado rotineiramente, principalmente as crianças, né, os pais levarem suas crianças para vacinar. Tem um movimento do ponto de vista que entende que não é necessário, mas a boa cobertura vacinal protege a sociedade como um todo, não só o indivíduo. Quando eu vacino meu filho, eu estou ajudando a proteger os demais. Se você mantém uma cobertura vacinal, a população acima de 90%, você evita a circulação, quer dizer, o vírus está circulando, mas você evita a transmissão e o risco das doenças voltarem. Nós estamos preocupados, nós já tivemos aí entrada de sarampo pela Venezuela, em cima da Roraima, então o risco da gente voltar a ter surto de sarampo e com graves consequências para a sociedade, né, além da morte, problemas, sequelas que podem ficar graves, é preocupante para nós, sendo que a vacina é totalmente eficaz para esse tipo de proteção, especialmente das nossas crianças. E no caso da vacina da gripe, até quando que as pessoas podem se vacinar? Nós estendemos a vacina agora até dia 25, né, na outra semana ainda, tem essa semana e a semana seguinte, está disponível em todas as unidades de saúde. Uhum. E tem alguma, a senhora mencionou aí essa questão das outras doenças, né? Em Curitiba especificamente, tem alguma doença que está mais preocupante, essa queda na vacinação? Por enquanto não, mas nos preocupa a queda da vacinação, que isso é um alerta vermelho para nós já, da preocupação de se o vírus circular aqui, o risco da transmissão é grande por conta da baixa cobertura vacinal. Uhum. E aí, em relação a outro assunto, né, as filas para atendimento aí nas unidades de saúde. Como a senhora apresentou lá, houve uma queda, que existiam também especialidades que tinham filas bem expressivas, né? Por exemplo, a ortopedia, acho que a senhora tinha mencionado. Isso. Como que foi essa queda? O que a Prefeitura tem feito para diminuir esse tempo de espera das pessoas? Bom, desde que nós assumimos a gestão, uma preocupação do nosso prefeito Rafael Greca de Macedo é que a gente organizasse mutirões, e foi o que nós fizemos desde o ano passado, em abril, nós iniciamos os mutirões
para diminuir o tamanho das nossas filas. Eu apresentei, inclusive, na Câmara um relatório. Nós tínhamos uma fila, por exemplo, de mais de 15 mil pessoas para pequenas cirurgias, dermatologia. Essa fila foi zerada praticamente. Hoje o tempo de espera é mínimo para uma pessoa. A ortopedia, nós tínhamos 27 mil pacientes em fila, estamos com 7 mil. É muito ainda, mas pensando que nós começamos esse mutirão, ortopedia foi um mutirão que a gente começou mais tarde, faz um ano, nem um ano que a gente começou, a gente reduziu 20 mil pessoas na fila. Cardiologia, cirurgia vascular, temos filas ainda, muitas, mas a gente tem organizado, junto com os nossos prestadores, hospitais, com as nossas equipes, os mutirões, né? E implantamos um novo processo junto às equipes das nossas unidades de saúde na melhor indicação desses especialistas, porque muitos pacientes também que iam para o especialista podiam ter uma abordagem inicial nas nossas unidades que às vezes por alguma outra razão não era feito. Então isso tem também contribuído, qualificação dos nossos profissionais, capacitação e um processo que a gente instituiu que a gente chama da a teleregulação, que tem uma opinião de um especialista orientando também, ajuda muito o médico da atenção primária. Como que funciona isso, professor? Às vezes uma dúvida, porque às vezes esse profissional encaminha um paciente para uma especialidade, numa dúvida que às vezes com o especialista fazendo uma orientação, ele pode... Não precisa fazer a consulta. O encaminhamento, ele já faz uma conduta que pode resolver o problema do paciente sem necessariamente ele ter que ir à frente do especialista. E existe um tempo que a prefeitura considere razoável, assim, de espera? Porque a senhora tinha me dito aquele dia que a ideia de zerar completamente a espera é um pouco irreal, né? Todo dia entram pessoas nas nossas unidades, todo dia as pessoas buscam atendimento, né, numa cidade com quase 2 milhões de habitantes, conurbada com mais 28 municípios da região metropolitana. Nós temos uma demanda grande, né? Nós atendemos consultas médicas por dia, são 7.500 nas nossas unidades, nas 111 unidades, e mais 3.500 nas UPAs. Então, passam por nós, por dia, 11 mil pessoas. Obviamente, nesse quantitativo, pessoas vão precisar de outro tipo de suporte para resolver o seu problema, que é a consulta especializada ou exames. Nós temos filas, claro, algumas que estamos trabalhando no sentido de equacionando. Nossa meta é trabalhar um tempo razoável. Um paciente que precisa, por exemplo, de uma avaliação de um cardiologista, não sendo urgência, porque se for urgência ele vai buscar uma UPA e nós vamos encaminhá-lo para um hospital, ele é um tempo razoável que a gente entende entre 60 e 90 dias, não é nada que a pessoa não possa esperar. E nós temos também dentro das nosso sistema da Secretaria Municipal de Saúde, um sistema de priorização, mesmo aqueles casos que o médico percebe que o paciente precisa ir antes, ele prioriza e nós podemos encaminhá-lo com antecedência. Por isso a teleregulação também nos ajuda nesses casos, porque a discussão do caso com o especialista pode encaminhar um paciente antes para um atendimento. Então é isso que nós estamos trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde. Uhum. E, por exemplo, no caso das UPAs, né, existe ainda uma confusão das pessoas na hora de procurar o serviço de saúde? Como é que a gente poderia orientar as pessoas? Na verdade, assim, as pessoas buscam atendimento imediato, muitas vezes, de coisas que poderiam ser pré-agendadas. O que a gente orienta a nossa comunidade UPA é um lugar de estabilização de casos graves, ou que a pessoa percebe-se que não pode esperar. Uma febre alta, um mal-estar importante, uma perda, né, da consciência, uma situação que a pessoa realmente não pode esperar. Nós temos situações de UPAs que os usuários reclamam, eu esperei 3 horas na UPA. Aí você vai ver, ele tinha uma lesão na perna que faz mais de 3 meses que ele tem aquela lesão. E não precisava ir para uma UPA, porque nem é o lugar mais adequado para investigar, porque se for uma lesão que vai encaminhar para um dermatologista para fazer uma biópsia, não vai resolver a UPA também, porque a UPA ela vai trabalhar
aquele sintoma do momento. Então ele vai, se ele está com dor, dar um medicamento para dor, se ele está com uma febre, baixar a febre, se for um caso grave, vai encaminhar para um hospital. Mas esses casos a gente orienta que procure a unidade de saúde. E para isso, nós lançamos em março do ano passado o aplicativo Saúde Já. Baixe no seu telefone celular, tanto na versão Android como iOS, uma versão gratuita. Você faz um pré-cadastro conosco, se você já não é usuário do sistema, e você pode pré-agendar o seu atendimento confortavelmente na sua casa e em horário com hora marcada para o atendimento. É muito mais rápido, muito mais simples e muito mais tranquilo para a pessoa. Bom, a gente está com umas perguntas aqui, alguns leitores estão mais interessados na questão da vacina. Então, a Nilva perguntou para a gente sobre a vacina da BCG, como é que está a situação? Na BCG nós temos em todas as unidades, né? É a vacina que é feita aos recém-nascidos, até 30 dias, e ela pode procurar a unidade mais próxima à casa dela e fazer. A gente orienta, inclusive, que as pessoas identifiquem a sua unidade de referência, porque, inclusive, nessa versão do aplicativo Saúde Já, a pessoa vai ter disponível na palma da mão, no seu aplicativo, a sua carteira de vacina e, inclusive, o aplicativo vai informá-la se ela está com vacina em atraso. Isso já acontece? Já está disponível nessa terceira versão do aplicativo. Nessa versão, além de você agendar atendimento para fazer um atendimento tanto médico quanto de odontológico, você vai poder, se você for encaminhado para um especialista, confirmar, vai receber uma mensagem pelo aplicativo confirmando o dia e a hora da sua consulta, e você pode confirmar o seu comparecimento pelo aplicativo. E você também tem acesso à sua carteira de vacina, inclusive com alerta se ela tiver alguma vacina em atraso. Então é bem bacana, use o aplicativo, que nós vamos ainda implementar outras informações para os nossos usuários também por meio do aplicativo Saúde Já. Ainda sobre a vacina, uma outra leitora, a Elizabeth, ela fez um comentário aqui. A queda na vacinação não estaria associada à ausência das políticas públicas para atender as famílias? Hoje parece que a gestão não vai onde estão as famílias, mas sim quer que a família vá até ela. Aí ela questiona, não seria a hora de colocar os agentes na rua e vacinar as crianças? Não podemos ter a obrigatoriedade, por exemplo, de que a criança seja vacinada, tenha a carteira de vacinação em dia para se matricular numa escola municipal, por exemplo? É o questionamento da leitora aqui. O que a senhora acha? Veja, todas as vacinas elas têm uma técnica, não podem ser feitos por agente de saúde de forma nenhuma, isso é vedado. O agente de saúde ele tem um trabalho com a comunidade de orientação. E a vacina, em geral, ela é feita por um profissional de enfermagem habilitado para fazer isso. Tem técnica, por exemplo, a BCG, ele passa por um treinamento. Ela é muito delicada, uma vacina que, se fizer com a técnica errada, pode até ter problemas para as crianças, como é a tríplice, enfim, as várias vacinas. Então, primeiro, é um profissional de enfermagem. Segundo, nós já tivemos boas coberturas vacinais, as pessoas conhecem a vacina. O que houve nos últimos anos, há um movimento principalmente de população até nos estranha, porque é mais esclarecida. Quando a gente olha a cobertura vacinal na cidade, a gente percebe locais onde a população até é mais esclarecida, que há um movimento do naturalismo, de não fazer vacina. Isso é uma bobagem do ponto de vista epidemiológico. Vacina dá proteção para a sociedade, aquilo que eu falei, não só para o indivíduo. Eu manter uma cobertura vacinal protege a sociedade, não só a mim, entendeu? Então, as pessoas, por N razões, não têm buscado. Nós temos várias estratégias, nós abrimos aos sábados, nós fazemos mutirões dentro das nossas unidades. Agora, nós não levamos vacina, até porque a vacina precisa ter uma autorização de um pai e uma mãe. Eu não posso simplesmente chegar num local e vacinar todo mundo. Uma criança, se o pai e a mãe não estiverem presentes e autorizarem isso. Antigamente, nós, na década de 80, quando nós tivemos surto de sarampo em Curitiba. Eu vivi isso na época. A gente chegava nas escolas e passava
todas as crianças vacinava todo mundo. Hoje, né, a sociedade atual, nós temos que ter uma autorização do pai e da mãe. Então, se o pai e a mãe não levam a criança, não é eu indo também numa escola que eu vou conseguir fazer. E nós também temos muito cuidado, porque a vacina pressupõe conservação em rede de frio adequada, porque senão ela perde a validade. A abertura de frasco, tem tempo para aplicação, tem técnica para isso. Por isso a gente recomenda, procure a unidade, as vacinas estão disponíveis todo o período da abertura da unidade e não há dificuldade para vacinar, não precisa agendar, chegando, eventualmente você possa esperar 5 minutos, 10, o tempo de um profissional às vezes está atendendo alguém, mas você consegue fazer, nós não temos fila para vacinar, raramente, nós tivemos no início da vacina da gripe, algumas unidades que os idosos procuraram mais, mas isso já foi equacionado e está disponível, então a recomendação, procure a unidade de saúde e faça sua vacina. Outra leitora aqui, a Márcia, ela pergunta, acho que especificamente em relação à vacina da gripe, porque agora a campanha só os grupos prioritários que podem tomar. Ela questiona se nessa última semana aí de vacinação, por que não abrir para todo mundo se o grupo prioritário não quer tomar a vacina? Ela adiantou a nossa fala. Nós vamos abrir sim, nós estamos dando preferência, até porque nós temos que atingir a meta dos grupos prioritários, porque esses são os mais suscetíveis a terem problemas, tá? Mas nós vamos abrir a população geral a partir da próxima semana. Então na semana que vem todo mundo vai poder tomar? Pode procurar. Bom, a gente está recebendo, lembrando, a Secretaria de Saúde, Márcia Sulac. Se você tiver alguma questão, por favor, nos envie que a gente repassa aqui para a secretária. Bom, a próxima questão que eu gostaria de tratar com a senhora é em relação à rede de atendimento psicossocial, né? Então, desde o ano passado, a Prefeitura vem trabalhando numa reestruturação dessa rede, que atualmente a divisão é em centros para 3 tipos de atendimento, né? Então, dependentes químicos, pessoas com transtornos mentais e crianças e adolescentes. A proposta da Prefeitura é que esses centros sejam híbridos, né? Então, que os atendimentos sejam feitos no mesmo lugar. E isso a gente já noticiou aqui na Gazeta do Povo, tem causado uma série de polêmica, porque muitas pessoas dizem que isso vai precarizar o atendimento nesses centros e tudo mais. Eu queria saber, primeiro, como é que está essa reestruturação? Já existem CAPs híbridos? Como é que está acontecendo? Primeiro não são 3, são 2. Nós estamos falando de dependência química e transtorno mental. O que a gente observa hoje, e a gente tem discutido muito com a nossa equipe, Sociedade de Psiquiatria, com o Conselho Municipal de Saúde, com os nossos prestadores que também atendem esse tipo de paciente. A gente observa que tem uma condição que a sociedade precisa tomar conhecimento disso. O uso de drogas, ele desencadeia eventuais transtornos mentais que ficariam latentes para a vida toda. Ele é um ativador de transtornos mentais. Então, grande parte dos nossos usuários que têm dependência química tem desencadeado o transtorno mental. E aí, assim, como é que eu divido esse indivíduo e digo assim, hoje você vai no CAPS AD, que é álcool e drogas, e amanhã você vai no CAPS transtorno mental. Então, assim, há um equívoco de quem não está entendendo a proposta do como a gente quer trabalhar. Então, nós não estamos querendo misturar tudo. Nós queremos tratar o indivíduo na sua integralidade. Porque se ele tem um transtorno mental desencadeado por um uso de uma droga, ele é um uno, ele é um ser só. Nós temos muitos casos de esquizofrenia, psicose, depressões desencadeados por uso de droga. Que eventualmente, se esse indivíduo não usasse droga, talvez não desencadeasse esses transtornos. Tá? Então, em primeiro lugar, precisa entender o contexto que nós estamos colocando, senão a gente se atrapalha. Então, nós estamos propondo, e nós não vamos misturar criança e adolescente, porque o CAPS infantil que nós temos e criança e adolescente é outra permanece, é outra abordagem. Nós estamos falando de indivíduos adultos, tá, que têm transtornos mentais desencadeados por conta de uso de drogas. Ou ele tem transtorno mental e usou droga também. Tem vice-versa, as duas coisas. Então, como é que eu lido com o indivíduo
se eu tenho um CAPS que só faz abordagem de transtorno mental e outro só dependência química. E ele é um ser. Ele é o mesmo ser. Eu não posso dizer para ele um dia em um lugar outro outro. Certo? Então, é disso que nós estamos falando, em primeiro lugar. Segundo lugar, nós estamos trabalhando no sentido, então, de dar também para os indivíduos, trabalhar para que eles tenham um acesso melhor. Vou dar um exemplo que eu cito sempre. O indivíduo que mora hoje na região do Tatuquara, que tenha uma situação dessa, ele tem que vir no centro da cidade. O CAPS de referência é na Nunes Machado. Ele pega 4 ônibus. O indivíduo que está desorganizado, que tem um transtorno mental, ou ele está num processo de tratar uma dependência química, que às vezes precisa vir até com acompanhante junto, ele não adere ao tratamento, é muito longe para ele. Então, o que nós propomos na nossa proposta? Que é levar os CAPs a ter um em cada região da cidade. Nossa cidade está dividida em 10 regiões, portanto, porque hoje nós temos 12 CAPs, mas o indivíduo do Cajuru tem que ir na Boa Vista. Não tem sentido isso que nós estamos fazendo com o usuário também do ponto de vista de melhorar o acesso. Então as pessoas confundiram tudo, tem um uso, daí eu acho, um pouco do ponto de vista político, de uma reformulação de uma proposta que é técnica. Ela é meramente técnica, da boa técnica de atender os indivíduos que nós estamos trabalhando. Claro que no CAPS ele vai trabalhar um plano de cuidado para aquele indivíduo, tratando no que diz respeito àquela individualidade dele. Nós não queremos tratar as pessoas da forma que está sendo colocada. Então primeiro separar o joio do trigo, a gente olhar serenamente, com uma proposta técnica, consistente, aprovada por unanimidade no Conselho Municipal, porque se a proposta não atendesse o interesse, o Conselho Municipal é composto por usuários, prestadores, trabalhadores e gestores. Portanto, uma proposta que foi aprovada por unanimidade no Conselho, que representa a sociedade curitibana, tem o respaldo. Nós fizemos discussões em todos os distritos e foi muito bem entendido quem não quer fazer disso um uso político ou qualquer outro interesse que eu não sei qual é. Nós estamos buscando a melhor atendimento aos nossos usuários na rede de saúde mental. Não vamos misturar adolescentes e crianças, pelo contrário, nós estamos estruturando uma unidade específica agora para transtornos de espectro autista, que é também um transtorno importante. Estamos trabalhando, nós somos a primeira cidade brasileira a trabalhar toda uma capacitação das nossas equipes para isso. Nós fizemos uma ampla capacitação para os nossos profissionais, porque o que nós identificamos também na abordagem nos CAPs não era a melhor assistência que nós poderíamos oferecer aos nossos usuários. Temos que oferecer melhor. Nós temos investido nesse processo de melhoria do processo de trabalho das nossas equipes. Essa hibridização já está acontecendo? Já tem CAPs que está atendendo os dois tipos ou ainda não? Não, nós estamos trabalhando com muita parcimônia no sentido de estruturar primeiro essa rede. Nós primeiro trabalhamos a capacitação para todos os profissionais, tá? Toda uma mudança de abordagem, toda uma discussão, e nós devemos começar, acho que nos próximos 30 dias, com essa abordagem, justamente no Tatuquara, que a gente quer levar, porque é a região mais distante da cidade, onde os pacientes, inclusive, não aderem ao tratamento. Nós teríamos lá cerca de 400 usuários que têm essa condição, e a gente não consegue acompanhá-los, não chegam ao CAPS, porque é muito longe da onde eles moram. Então a previsão é 30 dias para começar? Começar mais ou menos isso, em torno disso. Bom, antes da gente terminar, vou fazer uma última pergunta em relação àquilo que a gente tinha comentado, a distribuição das equipes de saúde da família pelas unidades de Curitiba, que também é outra questão que vem causando aí alguma polêmica, né? Então, no ano passado o município criou um índice, né, para medir essa vulnerabilidade. E agora a intenção, então, é deslocar as equipes para as regiões que têm maior vulnerabilidade, né? E isso tem causado um certo transtorno para a prefeitura? Como é que está sendo esse processo? Para a prefeitura, não. Eu acho que nós estamos na nossa missão. O poder público existe
A razão de ser de uma política pública é diminuir desigualdades. Se não tem razão de ser uma política pública, né? O mercado resolveria, certo? Numa sociedade onde há desigualdade, o papel da política pública é fazer diferença para a diminuição das desigualdades. Nessa vertente, nós entendemos, olhando para o contexto, o conjunto da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos 4.203 servidores que atuam nas nossas 111 unidades de atenção primária. O conjunto de serviços que nós prestamos à comunidade curitibana envolve 9.000 servidores, entre UPAs, laboratórios, hospitais, centro de zoonose, vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, porque nós somos, enquanto secretaria, o guardião da saúde do ponto de vista epidemiológico, sanitário e ambiental e da assistência à saúde. Nós não fazemos só assistência, né? Nós temos SAMU, nós temos central de leitos, nós temos um conjunto de serviços. Mas focando na atenção primária, 111 unidades com 4.203 servidores. Desses 4.203, nós temos 67 unidades das 111, elas têm estratégia de saúde da família e ganham um incentivo para isso, que foi criado há muito tempo, mas ele nunca passou por uma revisão e uma adequação às necessidades atuais da sociedade, porque a sociedade evolui. Os problemas de saúde são outros da década de 80. Hoje, o envelhecimento da população, aumento de condições crônicas, hipertensão, diabetes, requerem dessas equipes outro tipo de manejo. Que na década de 90 nós trabalhávamos, na década de 80, morriam crianças por desidratação. Hoje, raramente você vê uma criança morrendo de desidratação. Então, esta análise faz parte da política pública. Ao analisar esse contexto, nós identificamos o que nós entendemos nesse contexto de tratar as diferenças e diminuir as desigualdades da nossa sociedade. Nós implantamos o ano passado, e foi aprovado pelo nosso conselho, o prefeito assinou um decreto instituindo o índice de vulnerabilidade das unidades de atenção primária no município. O que esse índice trabalha? Ele trabalha um conjunto de indicadores já validados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Social, IPARDES, que trabalha condições de moradia, população idosa, renda, dependência de algum auxílio, enfim, ele trabalha vários indicadores. E esse indicador estabeleceu que nós temos todas as nossas unidades de atenção primária têm áreas vulneráveis. Só que qual é a diferença de algumas? Algumas têm muita vulnerabilidade e outras menos. E aí nós trabalhamos estatisticamente também, dividimos essas 111 unidades em alta vulnerabilidade, média vulnerabilidade e baixa vulnerabilidade. Quando nós botamos isso no mapa, tá? Obviamente o que a gente identifica? A alta vulnerabilidade, ela está mais nas periferias da cidade. Por exemplo, o bairro do Cachimba, a região do Cachimba, 100% das nossas unidades lá são de alta vulnerabilidade. População mais carente, em condições de moradia não tão adequadas, mais população vulnerável, dependendo de benefício continuado e alguma outra forma de ajuda. Diferente, por exemplo, quando você vai para um outro distrito, que é o Santa Felicidade, eu sinto. Que lá nós não temos, tem vulnerabilidade, mas baixa vulnerabilidade. O quantitativo de população daquelas unidades é muito pequena em relação a outras unidades. Quando você vai ver, a estratégia de saúde da família que foi criada e esse incentivo que paga... É um incentivo salarial. Salarial. Ele paga 80% sobre o valor do vencimento do médico e do dentista e 60% para a equipe, para os demais membros da equipe. Isso. Sobre o seu vencimento. Então isso dá um bom quantitativo. Se você pensar que um profissional hoje na carreira do município, ele está num patamar em torno de 10 mil, 80% sobre isso é mais 8 mil. Pegando alguns profissionais. Este profissional, quando foi criado o incentivo, o objetivo era, e isso que não foi revisto, foram que essas áreas eventualmente poderiam ter alguma vulnerabilidade maior e com
com a política pública se desenvolvendo, eu sempre cito o exemplo do Bairro Novo. O Bairro Novo, quando foi criado na década de 90, então o prefeito Rafael Greca, até que na época começou a maternidade, era de altíssima vulnerabilidade. Hoje, as unidades lá, já várias são de média vulnerabilidade. Uma região praticamente toda asfaltada, com área com esgoto, você não vê muito situações inadequadas de moradia, os conjuntos habitacionais melhoraram a condição de vida das pessoas. Então, se você vai mudando, vai elevando aquela sociedade, você vai depender menos, demanda menos estrutura de equipe. Então, o que nós queremos com a proposta? Esses profissionais não vão perder salarialmente nada. Até porque eles estão ganhando para trabalhar justamente nessas áreas vulneráveis. Ele pode ficar nessa área de baixa vulnerabilidade, sem o incentivo, obviamente, porque lá não terá incentivo. O incentivo tem que ser para quem nós temos, por exemplo, unidades de alta vulnerabilidade que não têm estratégia de saúde da família. E temos unidades de baixa que têm. Então, nós perdemos, na verdade, enquanto política pública, essa necessidade. Nós precisamos voltar às origens, que eu digo, que é a razão de ser da política, chegar a quem mais precisa. Esse profissional, ele ganha mais, ele está muito mais preparado, qualificado para lidar com a complexidade da vulnerabilidade de regiões carentes, regiões que têm violência contra a criança, que envolve ações intersetoriais, envolve problemas que eventualmente você não vê na baixa vulnerabilidade, tuberculose, hanseníase. A abordagem é diferente para esse tipo de tratamento e esse profissional também está mais capacitado para isso. Então, o que nós pretendemos? Não é dificultar a vida do servidor, ele vai ser consultado, são 9 unidades de baixa vulnerabilidade, ele será consultado, ele pode ficar nessa unidade. O profissional que hoje ganha o incentivo. Ele vai ser consultado, ele pode ficar nessa unidade. Ninguém vai tirar ninguém à força. Agora, se ele optar em ficar nessa unidade, ele sabe que ele abre mão do incentivo. Porque ali nós não vamos manter o incentivo. Nós vamos deslocar. Agora, ele quer manter, ele vai ter um rol de unidades que ele vai poder escolher. E o critério para nós, é claro, nós trabalhamos com há muito tempo uma portaria de antiguidade, né? Escolhe quem vai escolher primeiro quem tem mais tempo de casa na prefeitura. Tem uma ideia de quantos servidores que recebem esse incentivo hoje? São 1.570. Dos 4.200 funcionários que nós temos nas unidades, a Secretaria Municipal tem cerca de 9.000 servidores. Nas unidades, 4.200. Nesse incentivo, 1.570. Tá certo então, secretário. Nosso tempo está acabando aqui. Obrigada a você que nos acompanhou nessa entrevista. E lembrando que no nosso site a gente tem matérias sobre esse e muitos outros temas. Confere lá. Até mais.